Olá, esse é um vídeo institucional produzido pela Diretoria de Apoio Logístico, Setor de Patrimônio da Polícia Militar do Amazonas. O objetivo é demonstrar o funcionamento do sistema Ajuri no seu módulo de tombamento. Inicialmente, usando o browser de sua preferência, você vai digitar ajuri.am.gov.br e logo em seguida Enter. Automaticamente ele buscará e apresentará a tela inicial do sistema Ajuri. Na tela inicial do sistema Ajuri serão apresentados os campos CPF, senha e uma opção para alterar a senha se for necessário. Clicando no botão Alterar senha, duas novas linhas serão demonstradas, onde você poderá incluir sua nova senha ou colocar a senha de sua preferência no caso de primeiro acesso ao sistema. Isso será demonstrado com mais detalhes durante esse vídeo. Usando o seu CPF como login, deve ser digitado os números. A digitação ela deve sempre iniciar quando esses traços e pontos estiverem aparecendo, senão ela não será aceita pelo sistema. Colocando os 11 dígitos do CPF, e a senha que foi escolhida, logo após, tecla-se Enter. Será feita uma validação e depois a escolha do perfil mais adequado. Nesse caso, eu sou o gestor do sistema, então eu vou escolher Grupo Gestor de Patrimônio. Mas na sua opção, você poderá ir direto para Servidor Usuário Patrimônio. Eu vou entrar como gestor. Carregando o perfil. Nesse caso, para o servidor usuário, apenas esses dois ícones aparecerão inicialmente. Esse terceiro ícone é restrito ao gestor do sistema. Para tombar o material, você escolherá esse ícone representado por uma casa, que é o módulo Patrimônio. No módulo Patrimônio serão demonstrados almoxerifados ativos, movimento centro de manutenção, que é uma atividade que será posteriormente explicada, mas não é interessante para tombar o material. O que interessa será essa barra de menus aqui de cima, onde nós teremos as opções, entre elas, tombar material. Outras que não serão objetos dessa explicação inicial são baixa de bens, doação de bens,
empréstimo de bens e as outras serão explicadas posteriormente. No entanto, vai nos interessar primeiro o item tombar e logo depois transferência de bens, transferência interna. Vamos primeiramente preparar o nosso ambiente antes de iniciarmos o tombamento. Para prepararmos o nosso ambiente, nós temos que vir aqui na caixa de ferramentas, a unidade tabelas básicas. Clica-se e automaticamente, de acordo com a velocidade da sua internet, será apresentada outra barra de menu. Vamos clicar novamente. Finalmente, outra barra de menus foi apresentada. Nós vamos escolher primeiro a unidade administrativa a ser cadastrada. Nós não podemos cadastrar o material sem antes cadastrarmos a unidade administrativa. Então vamos escolher unidade administrativa. Sempre o sistema vai mostrar uma opção de consulta, onde nós podemos, ele vai demonstrar algumas unidades administrativas já cadastradas. Se elas estão ativas, é uma lâmpada, demonstra se está ativa, uma lâmpada dourada, ou uma lâmpada apagada se está desativada. Então, as opções de visualizar os detalhes daquela unidade administrativa ou de editar uma unidade administrativa. Então, para nós incluirmos uma nova unidade administrativa, nós vamos usar o ícone cadastrar unidade administrativa, representado por esse ícone de mais, sinal mais. Clicamos no ícone e a tela de cadastro de unidade administrativa vai ser apresentada. Cadastrar uma unidade administrativa. Primeiro, pelo nome da unidade administrativa. Vamos colocar Diretoria de Apoio Logístico. Essa unidade já existe, eu só vou apresentar a título de explicação. A sigla DAL. Não é necessário esse campo nível. É necessário o nível superior, hierarquicamente, a qual unidade administrativa está subordinada. Nós vamos escolher a opção. Se for uma SICOM, ela vai estar subordinada ao CPA, o superior hierárquico imediato. Então, vamos colocar a título de explicação, o superior a qual a DAO está diretamente subordinada. Esses itens aqui, eles são opcionais, mas é sempre bom cadastrar. Vou colocar um telefone aqui da DAO 3.
E aqui, essa outra aba ela é necessária. Se clicando na aba endereços, nós vamos colocar o endereço, rua, tal, número. Pode colocar o número ou a sigla de sem número. Complemento é opcional. Unidade federativa, no caso Amazonas. Automaticamente ele vai expandir o campo município. Sempre nós podemos clicar as primeiras letras quando for um menu de escolha e automaticamente ele vai para a primeira ocorrência. No caso aqui vamos colocar Manaus, bairro, clico no P, automaticamente ele vai para a primeira ocorrência com a letra P, Petrópolis, CEP opcional, a zona sul. E cadastra-se aqui. Eu não vou apertar o botão cadastrar porque a diretoria de apoio logístico já tem registro. Então, vou retornar para o campo de consulta. Vou buscar a diretoria. Eu posso clicar diretoria e ele vai mostrar todas as diretorias existentes. Então eu vou escolher aqui diretoria de apoio logístico. Então eu já demonstro como faz a edição. Então, diretoria de apoio logístico já tem unidade administrativa cadastrada. Eu vou clicar na opção lápis aqui, editar. Então aqui nós demonstramos aqui o endereço que eu cadastrei. E aqui, ao cadastrar uma unidade administrativa, ele abre uma terceira guia, que é adicionar dependências. Dependências podem ser entendidos como um espaço físico onde uma seção ou um comando, um espaço físico, né, palpável, onde os materiais serão colocados. Nesse caso aqui, nós padronizamos para efeito de sistema garagem para veículos, reserva de armamentos para os armamentos. Mesmo que esta unidade não tenha esse espaço físico, a exemplo do comando geral e outras unidades que não têm uma cobertura, um espaço físico como que eu possa chamar de garagem. Mas para efeito de sistema, nós vamos incluir para todos garagens e uma reserva de armamentos. Mesmo aquelas unidades que tenham reserva de armamento compartilhada. Então, vamos colocar um exemplo aqui. Eu coloco uma descrição referente àquela sala, gabinete do diretor da DAO. E eu coloco atualizar. Ok, atualizou. Observem sempre aqui a mensagem dependência incluída com sucesso. Às vezes aparece uma mensagem de erro. Então, observem aqui. Eu incluí 2 vezes o gabinete do diretor da DAO. Então, ocorreu um erro, então eu vou excluir o erro. Então, uso o botão remover. Removendo a unidade administrativa. Item excluído com sucesso, nós já temos apenas um gabinete do diretor da DAO. Então, esse
essa unidade administrativa ela já está preparada para receber os seus materiais pelo cadastro tombo. Então, é interessante também nós verificarmos as tabelas, mas isso é apenas para o gestor do sistema. Se nós não tivermos o cadastro no sistema de uma marca, de um modelo, de um fabricante, será possível solicitar ao gestor do sistema, a diretoria de apoio logístico, no setor de patrimônio, para que seja incluído os itens que não estão disponíveis no cadastro. Ou até mesmo um novo material, ele pode ser cadastrado no catálogo de materiais. Continuando aqui nesse cadastro de novos itens, nós também podemos fazer consultas a um material. Mesa para escritório. E podemos clicar em pesquisar e ele vai mostrar todas as ocorrências que tenham essa descrição. Então nós temos várias mesas de escritório e o seu código. É interessante que, se nós tivermos itens com várias repetições, nós cadastremos o primeiro código ou já anotemos o código, que facilitará o processo de tombamento. Então, agora nós já estamos preparados para realizar o tombamento. O tombamento ele é realizado nesse ícone de casa, o ícone patrimônio. Então, a barra de menus muda e nós vamos escolher a opção movimento, tombar, material. Escolhendo essa opção, ele vai demonstrar a apresentação padrão de todos os itens. Se vocês notarem, sempre vai ter uma opção de consulta e os itens que já estão cadastrados, seja ele unidade administrativa, seja transferência, seja tombamento. Nesse caso, ele está demonstrando uma listagem de bens tombados. Assim como o cadastro de unidades administrativas, nós também vamos escolher o item tombar material, representado pelo ícone mais. Então nós vamos clicar e a tela inicial de tombamento vai aparecer. Esse número de tombo inicial é apenas uma sugestão do sistema. Neste caso, nós vamos ter que analisar o material e nós vamos pegar o número da tarjeta, ou que está gravado na arma, ou o tombo que vai ser futuramente atribuído a ele, e nós vamos cadastrar aqui. Então, eu vou colocar um tombo fictício aqui. Vamos supor que esse número corresponde pistola PT-840. Tombar material. Então, ele já fez a verificação, esse número não está cadastrado. Se já tivesse cadastrado, ele mostraria uma mensagem de item já cadastrado.
Continuando, primeiro nós vamos analisar se o material ele já consta do inventário da Polícia Militar, já está registrado em uma planilha Excel de inventário da DAO3. Esta planilha ela pode ser disponibilizada pela DAO3, setor de patrimônio da Polícia Militar, na Diretoria de Apoio Logístico, e também ela está disponível no site da Polícia Militar do Estado do Amazonas. Aqui eu vou abrir a planilha. O arquivo de nome Ajuri. Esse arquivo contém o histórico de patrimônio da Polícia Militar do Amazonas. Então é necessário comparar se um determinado item que está sendo cadastrado, ele existe nessa planilha. Então nós fazemos isso através da opção Ctrl L. Localizar e substituir. Então aqui, automaticamente, nós vamos procurar o número de tombo nesta tabela. Nós vamos configurar aqui para ele procurar em todas as guias disponíveis, no caso, pasta de trabalho. Ele vai procurar em todas as guias aqui disponíveis nesta planilha. Então nós vamos colocar o tombo que nós estamos cadastrando. Nesse caso é o tombo fictício 20067. Eu vou colocar aqui 20067 e vou clicar em localizar próximo. Ele não encontrou, então significa que esse item ele não tem o registro na planilha. Então, no primeiro caso, não tem o registro na planilha. Então, nós vamos colocar dados genéricos, que foi padronizado 001 para documento, 1/1/2001 para a data do documento, dados genéricos também para o ano do empenho, documento, no caso aqui, nota fiscal, mas existem outras opções de documentos aqui. Fornecedor. Vamos colocar um indeterminado. Nesse caso, nós temos que esperar um pouco e clicar na opção mostrada pelo sistema. Nós aqui podemos colocar, no caso, estamos simulando a inclusão de uma pistola. Então, nós vamos escrever pistola. E nós vamos escolher o item correspondente ao material que nós estamos cadastrando. Nós vamos analisar a descrição. Se a descrição for compatível com o material que nós estamos cadastrando, nós vamos simplesmente clicar em cima desse texto vermelho. E ele já transportou toda a descrição para o campo material. Vamos olhar no início do texto. No início do texto, ele tem aqui um código 47201. Esse código, se você já souber o código, por isso que é muito interessante eu anotar os códigos
que vão ser úteis, esse código ele pode substituir a descrição por palavras. Então, vamos colocar aqui 47201. Esperar um pouco e ele vai mostrar o item correspondente a esse código. Clicamos novamente no texto vermelho. No caso aqui, nós vamos colocar o número de série da arma. Vamos supor que seja um número SSI 4700, número fictício aqui. Se for um veículo, vamos colocar o chassi. Se for uma televisão, um computador, vamos colocar o número de série. E existem itens, principalmente eletrônicos, que estão, devido ao uso, não tem um número. Então nós vamos colocar o número que for possível registrar. Então nós vamos colocar a marca, Taurus, modelo. Eu já clico em PT, ele já vai direto para a primeira opção de PT, 840. O valor, nós podemos colocar o valor de mercado. O valor oficial, constante em nota fiscal, alguns itens não têm ou vão ser informados posteriormente. Então nós podemos consultar no fabricante ou no Google o valor de mercado médio. Vou colocar aqui um valor fictício desta arma. Automaticamente ele já calcula o valor a depreciar, o valor do resíduo, o valor residual. Os demais campos não têm preocupação. Nós vamos partir direto para estado de conservação. O padrão seria bom, né, para um item em uso. Ótimo para um item recém-adquirido, que veio direto do fornecedor. E os demais itens de acordo com a observação do cadastrador. Modo de aquisição. Para o cadastro, nós vamos usar a opção padrão implantação do sistema. As demais opções vão de acordo com a ocorrência. O campo observação ele é muito importante para nós incluirmos informações referentes relacionadas ao item cadastrado. No caso, a arma pode estar relacionada à carga pessoal. Então, uma arma ela pode estar em carga pessoal, que é o mais comum, né, atualmente. Vamos colocar a identificação, identidade, nós vamos colocar também número do certificado, ou qualquer outra ocorrência relacionada a essa arma. Vamos supor que ela tenha sido arma extraviada, ou arma em manutenção, arma sob cautela.
entre outras ocorrências. Então, todas as informações relacionadas ao bem, ao estado do bem, à situação legal do bem, ao fornecimento do bem que sejam interessantes consultar, nós vamos colocar no campo observação. E aí nós vamos clicar no item cadastrar. Eu não vou clicar no item cadastrar porque senão ele esse cadastro vai ficar permanente no sistema e só a Prodan vai poder tirar. Não existe o item exclusão do sistema. Ele só sai do sistema por baixa, por alienação ou baixa por doação ou casos semelhantes. Então eu vou voltar para o menu e não vou efetivar essa inclusão, já está demonstrada. No caso de itens que constem na relação do Excel, vamos colocar um item aqui que conste na relação do Excel. Então, nós vamos pegar, suponhamos que nós estejamos cadastrando o condicionador de A30.000 BTUs de tombo 15834. Nós verificamos lá na tarjeta do ar-condicionado esse tombo. E nós incluímos o número de tombo, na opção cadastrar, tombar, clicamos no botão tombar. E esse item ele vai ser demonstrado. Nesse caso, se trata de um item já cadastrado. Então, se fosse uma ocorrência real, abriria-se um formulário em branco e eu iria adicionar os itens constantes na relação a júri. Então, o primeiro item, no caso aqui, número de empenho, eu iria transportar para esse campo empenho, que ele é formado pelos números do ano e a sequência numérica, NS de nota de empenho. Esse campo documento e essa data desse documento, assim como documento barra número aqui e esse documento serão de acordo com essa planilha, assim como a data. Então eu venho aqui na planilha, analiso, no caso, número de empenho 0. Ele inclui 0. No caso, número da nota fiscal 2155. No caso aqui, há um pequeno erro no cadastro, 2155. Parto para o campo data. Data da aquisição 17/12/2001. Vamos colocar aqui 17/12/2001. O fornecedor A de Jesus Lourenço.
No caso aqui também está errado. Automaticamente ele vai buscar. Clica-se na opção demonstrada. A de Jesus Lourenço. O item, como foi explicado, correspondente à descrição do material, número de série do material, marca modelo inexistente, o valor 2.707 na época da aquisição. Valor 2.707. Vamos colocar aqui o valor 2.707. E 0 centavos. Observamos novamente a depreciação. Foram colocados detalhes. Automaticamente eu também já estou demonstrando uma opção de alteração. Na prática eu estou fazendo uma alteração. E eu clico nesse botão. Se for o primeiro cadastro, vai aparecer aqui, cadastrar. No caso aqui, como eu estou alterando, eu vou clicar alterar. Ele vai demonstrar uma janela informando que eu preciso transferir esse item após esse cadastro. Vou clicar em OK. Uma observação interessante é que no primeiro cadastro aqui, que está aparecendo Diretoria Pessoal da Ativa, o sistema automaticamente, no primeiro cadastro, ele vai jogar para o almoxerifado, ele vai cadastrar para o almoxerifado do Centro de Suprimento de Manutenção. É uma opção automática. E logo depois você vai ter que transferir para a unidade administrativa e vamos demonstrar logo em seguida. Então clico OK para finalizar o cadastro, no caso aqui a alteração. Aguarda e observa aqui a alteração realizada com sucesso. Observar essa área aqui dessa mensagem que pode aparecer uma mensagem de erro. Então agora, esse material que foi cadastrado, eu vou transferi-lo. Movimento, transferência de bens, transferência interna. Ele vai para listagem de bens transferidos. Como é padrão no sistema, ele mostra uma opção de pesquisa e alguns itens já cadastrados. E, como todo procedimento de inclusão no sistema, nós vamos escolher o item mais do ícone demonstrado. Novamente, eu vou incluir o número de tombo, mas neste caso vai ser o material a ser transferido. Vou usar o exemplo anterior e clico em transferir. Neste caso aqui, o item ele está na diretoria de pessoal da Ativa. Nós vamos preencher os campos. Lembrando que no primeiro cadastro, ele automaticamente vai estar no almoxerifado do Centro de Suprimento. Então vai aparecer aqui no lugar de diretoria de pessoal da Ativa,
centro almoxarifado do centro de suprimento. Nós vamos colocar uma data de inclusão, que foi padronizada desta maneira, somente para o primeiro cadastro. Essa padronização é somente para o primeiro cadastro. Nas transferências posteriores, este campo deve corresponder ao documento que gerou a transferência. Pode ser um termo de entrega, pode ser uma guia de recolhimento ou documento equivalente. Então, nós vamos colocar termo de entrega e o número dele. E a data do termo. Se fosse a data de hoje, colocaria 25 de 2 de 2016. E a data de utilização é a data em que o bem está disponível na nova unidade. O destino aqui é uma unidade qualquer. Suponhamos que ele vai ser transferido para a 20ª companhia. Automaticamente o sistema mostra as opções de dependências, que são as salas desta companhia. Então vamos supor que ele vá para o auditório. Motivo da transferência. No primeiro cadastro no sistema, vamos escolher implantação do sistema. E as outras opções de acordo com o caso. Vamos colocar aqui implantação do sistema. E vamos apertar no botão transferir. Eu não vou apertar no botão transferir, eu não vou efetivar essa transferência que já foi corretamente feita. Vou voltar para a tela inicial. Uma coisa muito útil nesse sistema é o histórico de transferências. Nós podemos observar aqui, à medida que as transferências vão sendo efetivadas, elas vão sendo acumuladas nessa opção histórico de transferências. Se eu realizei 5 transferências, então vão aparecer 5 ocorrências de transferências aqui nesta relação deste item, no caso aqui, mesa auxiliar. Então é muito importante, principalmente no cadastro de armamentos, nós seguirmos rigorosamente o trâmite de histórico, o trâmite de OPMs pela qual a arma passou, ou veículo ou qualquer item. Então vamos voltar para a tela inicial de transferências. E basicamente, uma vez transferido, o trabalho de cadastro ele é finalizado. Nós podemos aqui consultar os diversos relatórios de transferência de bens, bens patrimoniais, materiais tombados, e o mais útil, e é o que eu vou demonstrar agora, os demais podem ser demonstrados posteriormente, vai ser bens patrimoniais por unidade administrativa. Então nós vamos colocar uma faixa de data ampla. Cada um pode colocar a faixa de data da sua preferência. Correspondente à sua necessidade de pesquisa. Nesse caso eu vou colocar uma faixa bem ampla para não ter risco de algum item ficar de fora. Então eu posso escolher uma unidade administrativa qualquer. Vamos colocar uma que já tenha bastante itens.
cadastrados. Basta colocar as primeiras letras. Escolher a opção demonstrada. Eu posso fazer uma opção de dependências, mas eu vou colocar, se deixar em branco, ele vai mostrar todas as dependências. Nós temos a opção também de itens baixados, que entenda-se no jargão militar como materiais recolhidos, bens alienados e os não baixados, né? Eu também tenho uma opção aqui, ele pode demonstrar o arquivo em formato PDF. Eu vou escolher o PDF primeiro. Ele vai demonstrar direto no browser. Demora um pouquinho às vezes, dependendo da velocidade da sua internet. Apareceu. E os itens, um relatório automático é demonstrado, onde tem o número, o código do material, a descrição, marca, modelo, número de série. Mas esse relatório ele é muito rígido, então nós precisamos de um arquivo mais flexível. Então nós podemos também ter uma opção de arquivo em Excel, que é representado pela XLS. Nós escolhemos XLS, clicamos em visualizar e automaticamente ele vai baixar no canto inferior esquerdo um arquivo em formato Excel. Concluiu. Vamos abri-lo. E é interessante o arquivo em Excel, que ele pode ser editado da forma que for conveniente para o usuário. Ele vai demonstrar as informações. Agora sim. Ele mostra uma mensagem inicial. Vamos clicar em sim. Agora sim. É que ele mostra essa mensagem que eu já tinha um arquivo semelhante. Escolher não. Então aqui nós temos a unidade administrativa Ajudância Geral, com as diversas dependências. E aqui eu posso trabalhar com todas as funcionalidades do Excel. Eu posso incluir uma coluna, eu posso excluir uma coluna, eu posso filtrar. Eu vou fazer um filtro aqui. Eu posso trabalhar esse arquivo da forma que for mais conveniente. Então eu quero ver apenas armário alto. Então selecionei apenas 2 itens. Eu posso também ordenar esses itens da forma que eu quiser, da forma que o Excel permitir. Eu quero selecionar apenas os itens que estão cadastrados na dependência garagem, veículo. Ele é um pouco limitado em informações, falta informações de placa, entre outros, mas isso pode ser incluído pelo usuário, pelos recursos do Excel. Vou fechar. Não vou salvar.
Voltando para o browser. Então, isto finaliza essa demonstração do sistema Ajuri para cadastrar o material e efetuar transferência deste material cadastrado.